esse é mais um Alesp Conecta. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Otsuka. Ele é pediatra, infectologista, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Marcelo sobre as pesquisas do tratamento da Covid-19. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutor, eu queria começar essa conversa, o senhor trabalha na área de pediatria, né? Então eu queria começar essa conversa com uma pergunta simples, mas importante. Vamos falar um pouquinho do uso de máscaras em crianças. É indicado? Qual a idade? E qual o tipo de máscara mais indicado para cada faixa etária? Bom, a utilização de máscara, sempre que possível, deve ser recomendada. De uma forma geral, a própria Anvisa recomenda que crianças menores de 2 anos não utilizem a máscara, porque podem se sufocar, porque não têm a capacidade de lidar direito com a máscara. O mesmo raciocínio para pessoas deficientes, eventualmente elas também não teriam essa capacidade, então para elas também não teria uma indicação, ou não deveria ser indicado, ok? Mas a gente sabe que tem crianças, mesmo com menos de 2 anos, desde que estejam acompanhadas pelos pais, conseguem suportar a máscara de uma forma até adequada, ao passo que outras crianças até maiores de 2 anos não conseguem fazer isso. Então, depende muito da segurança que você tem de estar acompanhando, de estar sempre observando como que essas crianças estão. O importante é entender que quando você tem uma máscara, você não pode ficar manipulando a máscara. Você não pode ficar toda hora mexendo no corpo da máscara. Cada vez que você mexe na máscara, você tem que lavar a mão. Então, são cuidados que nem todas as crianças têm. Então, dependendo da situação, pode até ser pior usar a máscara, porque você acaba se contaminando mais ainda. Tá. Doutor, dentro ainda do assunto bebês e crianças, vamos falar um pouquinho da prevenção ainda, além das máscaras. A profilaxia é indicada para as crianças a partir de que idade? Bom, profilaxia para o coronavírus, no momento, não existe, tá? O que a gente pode dizer que vai ser uma futura profilaxia é a vacina, que ainda deve demorar alguns meses para nós termos. Essa sim vai ser a melhor profilaxia, na verdade, uma imunização ativa, que é o termo mais correto, ok? Não existe, no momento, nenhum medicamento que você deva usar de uma forma profilática, ou seja, que vai impedir que você adquira a doença, nem para adulto, nem para criança. Então, não há recomendação nenhuma. O que a gente pode dizer de profilaxia é: use a máscara, isolamento social, evitar contatos desnecessários, sair de casa de uma forma desnecessária. Isso é uma profilaxia. Tá certo, doutor. Ainda também falando um pouco dos bebês, mas entrando mais dentro de uma pesquisa que o senhor chegou a participar. E também a gente queria saber o andamento dessa pesquisa quanto ao leite materno. Ele é usado para tratamento ou para prevenção do coronavírus em bebês? Já tem algum tipo de pesquisa que comprove isso? É interessante a gente entender que quando as pessoas têm uma doença, elas produzem anticorpo, tá? É um mecanismo de defesa do corpo às infecções que você adquire. As gestantes, elas, quando têm a infecção, também produzem esses anticorpos, e esses anticorpos, eles passam para o recém-nascido, na verdade, para o feto, e pode, eventualmente, ser que, dessa forma, confira alguma proteção para as crianças, os recém-nascidos. Então, há algum tempo, alguns pesquisadores têm tentado identificar anticorpos presentes no leite materno. E já se sabe que um dos anticorpos mais presentes, que a gente chama de IgA secretora, é um anticorpo que é muito estável. E isso pode ser uma proposta de utilização futura. Então, esses estudos
colocaram a possibilidade de que essa imunoglobulina, retirada do leite materno, de mães que tiveram a infecção, pode ser que elas confiram, de alguma forma, uma proteção para indivíduos que estão doentes, que a gente chama de imunização passiva. Você dá um anticorpo que pode ser que ajude no combate da infecção. Nós, atualmente, estamos, sim, investigando a presença desses anticorpos e acompanhamento dessas crianças, até para saber se essas crianças realmente estarão protegidas ou não, comparando recém-nascidos de mães que tiveram e não tiveram a doença pelo coronavírus. Isso é uma proposta de saber se essas crianças estarão protegidas, mas quem sabe no futuro, talvez, algum estudo mais avançado em relação à utilização desses anticorpos também de uma forma protetora para a doença. E dentro dessa pesquisa, existe já por quanto tempo, por exemplo, a criança estaria imunizada através do leite materno, ou ainda não tem nenhuma pesquisa que comprove isso? Não, isso não existe. O importante é realmente acompanhar essas crianças, que é a proposta, inclusive, desse estudo, acompanhar as crianças para saber realmente como elas vão se comportar, se elas terão ou não alguma infecção no futuro, se elas estarão ou não protegidas. Uhum. E hoje, doutor, até para a gente deixar bem claro, não existe mais aquele grupo de riscos apenas acima dos 60 anos. Os bebês também são considerados grupo de risco, certo? A infecção pelo coronavírus, ela acontece em qualquer idade. Só que ela é muito mais frequente em idades maiores. Isso daí talvez se justifique pela presença do receptor, é um receptor específico do coronavírus, é o que a gente chama de ACE2, o nome desse receptor. E esse receptor, ele tem uma expressão menor em crianças do que nos adultos. Então, o que acontece? Quanto maior a expressão desse receptor, maior a chance do indivíduo ter uma manifestação mais importante. Ou seja, crianças, a princípio, quando têm a doença, costumam ter uma doença mais leve, uma doença menos importante. Isso não significa que elas não possam ter uma doença grave, tá? Tanto é que a gente vê muitas crianças que têm doença grave, mas é uma parcela menor. Agora, dentre as crianças, a parcela que parece que, quando tem a infecção, pode ter um comportamento mais grave, são aquelas com menos de 1 ano de idade. Então, os bebês, pode ser que eles sejam mais sensíveis a uma infecção mais importante. Isso mais pela imaturidade imunológica que essas crianças têm. Um outro questionamento que a gente diz muito é em relação ao que a gente chama de tempestade inflamatória. Quando você tem a infecção, o teu organismo exagera na resposta em muitos casos. E esse exagero pode acabar fazendo com que as pessoas tenham um quadro muito mais grave. E é o que a gente observa, principalmente nos adultos, eles têm um quadro muito mais grave. Hoje, a gente sabe que algumas crianças também podem ter isso de uma forma que a gente chama imunológica, né? Uma doença autoimune, melhor dizendo. Que mais para frente, mesmo criança que não teve manifestação, de repente apresenta um quadro mais grave. Isso pode acontecer também. Mas, de uma forma geral, essa resposta exagerada acontece mais em adultos mesmo. Tá, doutor. E entrando já um pouquinho mais nessa história da tempestade inflamatória, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, que tem sido observado em crianças, né? O que acontece, existe uma doença já há muitos anos, quem descobriu essa doença é o Dr. Kawasaki, que recentemente faleceu com 95 anos de idade. Essa doença, ela é chamada de doença de Kawasaki, ela se caracteriza por alguns achados, e o principal deles é a febre, principalmente por mais de 5 dias, e o que a gente chama de aneurisma de coronária. Alterações vasculares que levam ao aneurisma, dilatação dessas artérias, e principalmente a coronária aqui é muito importante. Essa doença, que já é muito bem conhecida, começou na Itália, eles começaram a perceber
um aumento na incidência de casos. Eles tiveram vários casos, muito mais que o normal, um aumento de 30 vezes o normal, e o único achado que eles tinham era a epidemia. E aí outros estudos vieram e começaram a perceber que realmente essas pessoas que apresentaram, as crianças no caso, né, porque é uma doença de criança, essas crianças que apresentaram essa síndrome inflamatória multissistêmica, elas tinham tido ou estavam com a infecção pelo coronavírus. Ou seja, uma associação de causa e efeito, e até aí a gente imagina que o coronavírus realmente tenha sido o fator desencadeante desses quadros mais graves. O que é interessante é que tem algumas diferenças em relação à doença de Kawasaki mesmo. Uma delas é que pega crianças maiores, uma média de idade em torno de 8 anos, sendo que a doença de Kawasaki normalmente é abaixo de 3 anos, e a manifestação é muito mais grave, tá? São crianças que caminham para óbito, necessidade de UTI, com uma frequência muito maior do que a gente costuma ver na doença de Kawasaki. Então, esses achados realmente chamam muito atenção. Tá certo, doutor. E dentro de todo esse quadro que a gente tem aí do Covid-19 no país, o que preocupa mais vocês da Sociedade Brasileira de Infectologia e também vocês pediatras, né? O que mais preocupa nesse momento? Uma coisa que chama muito atenção para a gente, e a gente percebe, a gente até já comentou aqui, é que essa síndrome inflamatória, esse exagero na resposta inflamatória que a infecção pelo coronavírus provoca, e acaba gerando a maior parte dos óbitos, a gente sabe que grande parte dos óbitos acontecem por conta disso, a gente ainda não conseguiu entender o porquê disso. Será que é só o receptor que provoca isso? A expressão do receptor? Não sabemos. Será que existe alguma coisa a mais? E aí a gente começa a pensar, será que a genética do indivíduo pode estar influenciando nisso? Ou como que é a expressão de alguns genes, de alguns antígenos até, o que a gente chama de RNA mensageiro também? Será que essas situações não podem estar levando a um processo inflamatório exuberante para algumas pessoas e não tão exuberante para outros? A gente sabe que a imunidade pelo coronavírus não se faz só pelo anticorpo. Tem a resposta celular, tem algumas substâncias como interleucinas, são vários fatores que estão relacionados. Então, acho que no momento a questão é entender por que essa inflamação é tão intensa e o que a gente pode tentar fazer para melhorar isso. Será que uma vacina que vai produzir anticorpo vai ser o suficiente para nos garantir a proteção? Talvez não. Talvez a gente tenha que atuar em outros campos, em outras áreas, na resposta celular, que é diferente da resposta humoral, por exemplo, os anticorpos. Ok? Doutora, a gente sabe que ainda é muito cedo, é uma doença nova. A gente sabe que vocês ainda estão fazendo muitas pesquisas, né, sobre o assunto, mas a gente já pode falar que existe algum tipo de sequela em crianças, em bebês, em pessoas mais velhas também, após terem o Covid e dependendo do grau do Covid, a doença chega a atacar algum órgão do corpo, onde a pessoa tem algum problema para o resto da vida. Aí, doutor, já existe algum tipo de estudo sobre isso? Ou ainda vocês estão concluindo alguma pesquisa? Bom, existem algumas coisas que a gente já sabe, isso é o que a gente já tem visto dos pacientes que adquiriram a infecção, e são situações que podem levar, sim, a comprometimento de alguns órgãos. Então, basicamente, a gente tem duas situações, vamos pensar assim. A primeira é o desencadeamento de alguma doença autoimune. O que significa isso? O teu corpo, a gente já comentou a história aqui, né? O teu corpo, de alguma forma, reage de uma forma exagerada e começa a atacar o próprio corpo. Isso é o que a gente vê na doença de Kawasaki ou na síndrome inflamatória multissistêmica, que foi o que a gente comentou agora há pouco. Então, nessa história do teu corpo agredir o teu corpo, você pode ter algumas sequelas, que podem ir desde do aneurisma
de coronária, que a gente comentou aqui, que talvez possa acontecer também lesão de outros órgãos por conta dessa agressão. Então, essas são situações que a gente sabe muito claramente em relação ao Kawasaki, mas em relação a, por exemplo, a agressão do pâncreas, a agressão do fígado, de outros órgãos, a gente não tem muita certeza. Talvez alguma agressão mais específica do miocárdio, né, o músculo do coração, provocando o que a gente chama de miocardite, o que sugere também um quadro imunológico. Isso parece que está sendo mais determinado também. A segunda situação são as sequelas pela agressão que o vírus ou a infecção, de uma forma geral, provocou no corpo. Então, se ele agrediu muito o pulmão, se ele deixou sequelas importantes no pulmão, talvez esse pulmão não se recupere. Se ele atacou o sistema nervoso de uma forma mais importante, pode ser que esse sistema nervoso não se recupere, ou tenha sequelas que a gente pode constatar em alguns pacientes. Então, essas situações existem e cada vez mais a gente tem aprendido sobre esse vírus e a gente tem procurado entender como que se faz essas lesões e como que a gente pode não só revertê-las, como impedi-las, né? Tá certo, doutor. E ainda falando das crianças, existe uma preocupação, acho que muito grande dos pediatras e também de mães e até do pessoal da educação, quanto à volta às escolas. O que o senhor teria a falar sobre isso? Realmente é indicado que as crianças voltem antes de ter a vacina, que a gente não sabe ainda quando essa vacina vai estar disponível. Quais os cuidados que a gente pode ter quando mandar os filhos para a escola, porque a gente sabe que vai ser inevitável, alguns pais vão ter que mandar as crianças pequenas para a escola também. Então, o que o senhor tem a falar sobre isso? É interessante a gente entender que as crianças normalmente terão um quadro mais leve. A gente até comentou aqui que algumas podem ter um quadro grave. Mas o que a gente espera é que a maioria das crianças passe incólume, passe sem ter um problema mais sério, ok? Então, por que tanta preocupação em relação à criança? Primeiro ponto, muitas crianças podem ter uma doença de uma forma assintomática, ou seja, sem sintomas. E se a criança não tem sintomas, fica mais difícil você entender que ela tem ou não tem a doença. Só que, apesar de ela ter uma doença assintomática, e apesar dos estudos mostrarem que, a princípio, as pessoas que têm uma doença assintomática terem uma menor chance de transmitir a doença, elas ainda transmitem a doença. E o problema essas crianças vão ficar com quem? Com os avós? Com pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm obesidade? Essas pessoas são um grupo de risco. E a partir do momento que essas crianças têm infecção, você não sabe que elas têm, você não faz a testagem dessas crianças, e essas crianças transmitem a doença para esse tipo de pessoa, nós vamos ter problemas muito mais sérios. E vai ser uma forma de manter a doença circulando. Então, a gente pode ver vários países, nenhum deles ainda voltou de uma forma concreta à escola. A escola, a princípio, parece que vai ser uma das últimas coisas a voltar. Porque é muito mais difícil você controlar a criança. É muito mais difícil que a criança tenha higiene, que ela use máscara, que ela seja mantida separada das outras ou distanciada das outras. É uma situação muito complicada para as crianças. Ou seja, todas as escolas, as secretarias de educação, o Ministério da Educação, eles têm que ter protocolos muito bem preparados, estabelecidos, de como as crianças irão para a escola, se vai ter distanciamento adequado, se essas crianças poderão chegar na escola e manter esse distanciamento, tem a supervisão de higiene, como que elas vão no banheiro, como que elas vão se comportar em relação à lavagem das mãos, aos locais que elas ficam, sentam ou saem para tomar café, o lanche, né, no caso. Crianças que vai ter que alternar, algumas salas saem em um momento, outras saem em outro momento, para que não tenha um aglomerado de crianças.
Então, são uma série de situações que têm que ser muito bem planejadas. E eu confesso que até o momento, eu não estou vendo o planejamento adequado das escolas, da educação, para volta às aulas. Então, neste momento, eu vejo totalmente impróprio o retorno à escola. Eu acho que muita coisa tem que ser trabalhada ainda antes disso. E existe também, né, doutora, uma preocupação muito grande com as crianças que têm algum tipo de doença pré-existente, né? Crianças com diabetes, criança com obesidade, com cardiopatias. Existe aí também uma preocupação maior, na verdade, com esse grupo, né? Sim, o meu hospital, casualmente, ele é um hospital de alta complexidade, e a gente vê muitas crianças com câncer, crianças com diabetes, crianças com problemas renais graves, e esse é um agravante para a gente pensar em como abordar essas crianças e o risco que elas podem ter de pegar uma infecção pelo coronavírus. A gente sabe que essas crianças, com certeza, terão maior chance de internar, maior chance de precisar de UTI, de cuidados intensivos, e, infelizmente, maior chance de ir a óbito. E, felizmente, a gente tem visto isso menos do que o esperado. Porque se tem alguém que está fazendo isolamento nesse momento, são as crianças. Felizmente, elas são as que menos estão sendo prejudicadas em relação a isso. Doutora, e voltando um pouquinho à questão do aleitamento materno, como funciona o aleitamento materno? Como as mães, né, que têm o Covid-19 fazem para amamentar os seus bebês? A gente sabe que tem aqui as gestantes são um grupo de risco agora também, né? E como é esse aleitamento? Qual é o cuidado que elas têm que ter? Bom, até o momento, a gente ainda não consegue perceber a transmissão pelo leite materno. Então, isso ótimo, a gente não pode falar nada a respeito disso. E como a gente não tem visto um comportamento mais grave dessas crianças, a recomendação é continue amamentando, tá? E não só a questão de amamentar, a mãe pode, de alguma forma, evitar ficar beijando a criança, usar máscara, higienizar adequadamente as mãos, principalmente as mãos, porque as mãos vão toda hora no rosto, toda hora em locais contaminados. Então, são alguns cuidados que você pode fazer para proteger o seu bebê. Mas não há indicação de interromper a amamentação até o momento. Tá certo, doutora. Agora falando um pouquinho dos estudos sobre as medicações, né? Quais as medicações que apresentam um melhor efeito hoje? Existe alguma? Ou é analisado caso a caso? Como tem sido feito isso hoje? Como que vocês constataram através das pesquisas até agora? Bom, que fique bem claro que até o momento não há nenhuma medicação rigorosamente estabelecida para o tratamento da infecção pelo coronavírus. Tá? Nós temos alguns estudos, alguns trabalhos de alguns medicamentos, alguns produtos, que eventualmente podem trazer alguma coisa de resposta. Então, o que a gente pode dizer de mais claro? Recentemente houve uma pré-publicação, né, a respeito do uso da dexametasona, é um corticoide. Nós já usávamos isso de uma forma bem mais importante para os pacientes, quer seja pediátricos ou adultos, por conta de doenças associadas e por conta dessa tempestade inflamatória. Então, isso já era um medicamento que, de alguma forma, em algumas situações a gente usava, e ela tem uma indicação, o corticoide em si, tem uma indicação precisa na síndrome inflamatória multissistêmica, então a gente já usa essa medicação. Mas esse estudo recentemente mostrou que aqueles indivíduos adultos, todos os estudos só em adultos, aqueles indivíduos adultos que tinham um quadro mais grave, eles tinham uma redução da mortalidade com o uso da dexametasona. Esse estudo, que a Organização Mundial de Saúde até já fez um alerta avisando que pode ser benéfico e tudo mais, ele ainda não foi liberado, ele não foi ainda publicado. Mas os ensaios, os resultados iniciais sugeriram a utilização do corticoide como sendo benéfica, então é uma possibilidade sim de uso, tá?
Alguns outros medicamentos, como o Remdesivir, ele parece que tem uma ação. O Remdesivir já foi utilizado em outros coronavírus no passado, e por isso que nesse momento ele já foi utilizado e parece que tem uma resposta, mas ainda não existe nenhum estudo concreto mostrando isso, estudo robusto mostrando isso. Tá? Outras substâncias, como uso de imunomoduladores, como o tocilizumab, para tentar reduzir a resposta inflamatória, parece que tem uma resposta em algumas situações especiais, quando você tem o que a gente chama de interleucina elevada. Então, são situações muito específicas, mas nenhum estudo ainda é robusto, adequado, com uma quantidade de pacientes de uma forma importante, que a gente possa garantir uma eficácia real desses medicamentos. E o que a gente tem que entender é que, se realmente esses medicamentos fossem tão bons, eles já estariam publicados. Então, não espere que qualquer um desses medicamentos vá ter 100% de resposta, vai ter 100% de cura. Não. Isso até o momento, nenhum deles com certeza trará. O que a gente vê é redução de quadros graves, redução de tempo de internação, redução de mortalidade, mas não é que vai resolver o problema. Tá certo, doutor. Doutor, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria deixar agora esse espaço para o senhor deixar aí um alerta, né, para as mães, principalmente para as mães, né, porque a gente entrou bastante hoje nesse assunto, falamos bastante sobre o vírus, aí, o comportamento do vírus na pediatria. E se o senhor tiver algo também a acrescentar sobre as pesquisas que o senhor tem participado, também fique à vontade. Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter, e isso a gente pede pelo amor de Deus, não acreditem simplesmente em notícias pelo WhatsApp, notícias que não têm um respaldo científico por trás. Tá? Se surge alguma dúvida, não vá tirar essa dúvida com o vizinho. Consulte o seu médico, pergunte para ele. Eu acho que é importante que você tenha essa noção de que nada é tão fantástico, nada é tão maravilhoso, nada vai resolver de uma forma tão importante essa doença. Então, consulte o seu médico. Outra coisa que a gente implora, não deixem de vacinar as crianças. Nós temos uma redução drástica das crianças sendo vacinadas, e não é só criança, adultos, adolescentes, que também não estão sendo vacinados. Isso significa que a gente vai começar a ter sarampo, difteria e outras doenças que vão levar a uma série de problemas para essas crianças. Então, não bastasse o coronavírus, de repente eu posso ter um monte de outras infecções. Então, pelo amor de Deus, vacinem os seus filhos, os seus adolescentes, e adulto também tem que tomar vacina. Tomem as vacinas. Isso é fundamental que seja feito. Tá? Eu gostaria de completar também que as crianças, elas são muito carentes do ponto de vista de atendimento médico, né? Ainda mais nesse momento, que muitas consultas, muitos pronto-socorros, ambulatórios, a gente tem até medo de ir, mas é muito importante que você tenha a possibilidade de conversar com o seu médico, de você fazer o acompanhamento dessas crianças de uma forma correta, para não abandonar o tratamento ou o que precisa ser feito para essas crianças. Acho que isso é o mais importante. Obrigado. Tá certo, doutor. Eu queria agradecer a sua participação, já estendo o convite para próximas oportunidades, que a gente sabe aí que vai vir muita novidade ainda, afinal de contas, a gente está passando pelo comecinho ainda, né, dessa pandemia, a gente ainda vai ter muito o que discutir, principalmente com relação a vacinas e tratamentos mais para frente. E esse foi mais um Alesp Conecta de hoje. Até um próximo programa. Tchau, tchau.